Bom, pessoal, bom dia de novo a todos, então. Vamos iniciar. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço a todos. Nós estamos nesse momento com 52 pessoas online aqui conosco. Alguns lembretes aqui iniciais da nossa parte, tá? O primeiro deles, eu vou pedir para que todos permaneçam, na medida do possível, aí no mudo, tá? Até porque o Teams ele não tem automaticamente essa feature, e se ficarmos dando aqui o mute all a todo momento, vai acabar também interrompendo o próprio apresentador. O segundo lembrete, e bastante importante, tá? Essa apresentação ela está sendo gravada, tá? O que significa que ela será disponibilizada posteriormente nos canais aí da Escuna, e o que significa também que as interações de vocês, bem como perguntas, questionamentos, eles também serão gravados. Então é importante que vocês saibam e estejam de acordo com isso, tá? E ao final da apresentação, a gente está reservando alguns minutos para responder perguntas que eu peço que vocês façam e podem ir fazendo pelo chat ao longo da própria apresentação. Fiquem à vontade, que daí tentaremos aqui coletar, na medida do possível, algumas delas ou consolidá-las para que a gente possa responder e fazer algum tipo de interação mais ao final, tá bom? Bom, pessoal, então, mais uma vez aqui, bem-vindos aos que estão ingressando agora, tá? Esse é um webinar promovido pela Escuna, tá? Que, para as pessoas que não conhecem, é uma empresa que atua dedicada à segurança cibernética, tá? Há mais de 20 anos que ela está no mercado, com matriz em Porto Alegre e atuação aí em todas as regiões do país, tá? E nesse webinar, particularmente na data de hoje, nós estamos, de certa forma, celebrando uma nova parceria da Escuna, que é com a empresa Tenable, que vocês devem conhecer. É a líder hoje mundial em gestão de vulnerabilidades e gestão de riscos, tá? Quem não conhece a Tenable certamente deve conhecer o Nessus, né, que é o produto aí que vem de todo um legado de utilização como ferramenta, né, nesse universo de segurança da informação, de segurança cibernética, e falaremos sobre isso também com novidades, aí, inclusive soluções mais voltadas ao mercado corporativo ao final da apresentação. Seguindo, e daí, Felipe, se puder ir para o próximo slide, por favor, tá? Me apresentando aqui um pouquinho melhor para vocês, tá? Eu vi vários nomes aqui já conhecidos aí do mercado, tá? Como eu trabalho já há algum tempinho na área de segurança da informação, eu acho que a gente já deve ter se cruzado aí nas esquinas do mercado, ou desse lado do balcão em que eu estou agora. Eu estou aqui na Escuna desde dezembro do ano passado, ou nas minhas atuações anteriores, né, do lado de vocês, talvez do balcão, ocupando aí posições de segurança da informação dentro de empresas, dentro de corporações, tá? E estará conosco aqui hoje, e, na verdade, o nosso palestrante é o Felipe Pinheiro, que é da Tenable, tá? Ele é engenheiro de segurança cibernética na Tenable, especializado nesse tema de gestão de vulnerabilidades,
com esse enfoque que daremos hoje de gestão de riscos. Tá? E, Felipe, se puder ir para o próximo, por favor. E aqui, apenas fazendo uma rápida introdução da minha parte, tá? Essa questão dos novos riscos e do novo normal, né? Acredito que a boa parte, se não 100% de vocês estão aqui participando desse webinar das suas casas, né? Nesse modelo de home office, enfim, que estamos todos aí vivendo. Tá? Tudo que a gente não quer aqui é chover no molhado, né? E ter mais falando a respeito de todos os desafios que essa nova realidade, esse novo normal acabou nos trazendo, tá? Mas eu queria começar com uma frase, e essa frase eu agradeço, e eu peguei emprestado dos nossos amigos aí da Axo, do Fábio Ramos, tá? Que é o coronavírus, ele também é um risco digital e acabou se tornando um risco digital. Tá? E por que nós estamos falando isso? Tá? E daí, quando a gente fala em risco, existem, e vocês sabem também quanto eu, né, enfoques pelos dois lados, né? Tanto pelo lado das vulnerabilidades, né, pelo lado nosso próprio, ou interno das organizações, ou da realidade que todos nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, para mencionar três aqui, novas vulnerabilidades com as quais estamos nos deparando, eu acho que a primeira delas seria exatamente essa questão do home office, né, onde nós próprios, os usuários, né, colaboradores das nossas empresas, eles estão trabalhando em meios, em ambientes que nós podemos considerar intrinsecamente menos seguros, de uma forma continuada e não de uma forma pontual. Né? Então, a gente poderia citar aqui o exemplo do próprio Wi-Fi, redes domésticas, né, como exemplo de uma rede onde intrinsecamente acaba oferecendo, usualmente, né, menos segurança do que as redes corporativas, talvez não para a maioria que está aqui, que são profissionais da área de segurança da informação, que têm cuidados adicionais, mas essa não é, infelizmente, a realidade na maioria das casas. Né? A gente sabe que com isso também existem limitações diversas em termos de atualizações nas máquinas, nos laptops, com relação a patches, endpoint security, antivírus, essas coisas todas, pela questão dos usuários estarem atuando remotamente, a questão de banda, conectividade, etc. Né? E o fato também de estarem fora do perímetro da empresa, né? Fora dos firewalls, web gateways e proteções diversas que as redes corporativas acabam nos oferecendo. O segundo ponto, tá, em termos de vulnerabilidade, que certamente aqui todos devem ter percebido e estão convivendo também, é esse boom que nós tivemos aqui do chamado BYOD, né, do uso de dispositivos pessoais, que já era algo com o qual nós vínhamos trabalhando, e não é uma novidade isso, já faz uns bons, acho, 10 anos que nós ouvimos falar em BYOD, só que talvez a grande explosão que nós temos tido agora é o BYOD no mundo dos laptops, no mundo dos notebooks, que era algo que, cá entre nós, na maioria das empresas ainda não era algo muito maduro e muito usual. Né? E daí nós estamos falando de equipamentos não gerenciados, de uso pessoal, com aplicações, sistemas operacionais dos mais diversos, né? Afinal de contas, é da pessoa, né? E ela tem o direito de fazer o uso que ela desejar. E daí, nesse caso, seria até complicado a gente falar de patches, camadas de proteção. Até existem algumas soluções para isso, mas se torna muito mais dramático, né, do que na situação anterior. E o terceiro ponto, né, que eu queria mencionar aqui enquanto vulnerabilidade foi o boom, né, que vocês
também certamente estão vivendo e provavelmente fizeram parte aí e seguem fazendo das forças-tarefas das corporações, no que diz respeito a VPN e acesso remoto, né, que tivemos do dia para a noite, a coisa de umas 4 semanas atrás, né, onde a força de trabalho foi massivamente para a utilização. Tá? E daí alguns números que eu queria compartilhar com vocês aqui, um número, na verdade, e esse número, a fonte é a Shodan. Tá? No mês de março deste ano, o número de portas RDP, Remote Desktop Protocol, RDP, expostas na internet, cresceu 41,5% comparado ao mês de fevereiro de 2020. Tá? E vocês sabem, né, a maioria aqui, que através de conexões RDP existem diversas vulnerabilidades, né, como o BlueKeep, DejaBlue e várias outras que permitem, inclusive, ataques voltados para a obtenção de acesso remoto aos servidores com portas RDP e, por consequência, poderia-se utilizar isso para acesso à rede interna das corporações via VPN, etc. Tá? E do lado das ameaças, tá? Que falando de riscos, então, falamos de vulnerabilidades, agora falando de ameaças, nós estamos também passando por um surto, tá? E daí desculpem aqui as palavras que acabam fazendo, de certa forma, menções ao que estamos vivendo aí no mundo da saúde, né, com relação ao Covid, mas nesse caso é um surto de malware, um surto de golpes, se utilizando, inclusive, do mote do Covid-19. Né? Vocês devem ter recebido e ficado sabendo e visto notícias a respeito de diversos casos. Tá? E para fechar essa minha introdução, eu tenho alguns números aqui de uma pesquisa feita recentemente, na semana passada, na verdade, pela Checkpoint, com em torno de 400 entrevistados em organizações globais. Tá? E essa pesquisa, ela revelou o seguinte, tá? 71% dos profissionais de segurança da informação, eles relataram um aumento em ameaças ou ataques desde o surgimento do coronavírus. Observou-se um aumento de 600% nos ataques de phishing entre o final de fevereiro e o final de março agora. 61% desses profissionais de segurança, eles se disseram preocupados com os riscos envolvidos nessa mudança rápida que aconteceu no que diz respeito ao trabalho remoto. E mais da metade, 55%, entende que a segurança do acesso remoto e o universo de segurança e tratamento dessas vulnerabilidades, à luz das ameaças e dos riscos, precisa ser aprimorado. Tá? Então, são números, tá? E provocações iniciais que eu faço aqui nesse webinar. E eu queria passar, nesse momento, a palavra, então, para o nosso palestrante, que é o Felipe. Felipe, muito prazer, muito bom dia. A palavra está com você. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo tempo despendido. Eu sei que esse não deve ser o primeiro webinar que vocês já estão assistindo nessa temporada, porém, o tema que nós vamos abordar aqui é gestão de vulnerabilidades com base em risco sob a perspectiva do tempo que nós estamos vivendo nessa crise. E como o Dastes bem introduziu o assunto, nós vimos e nós estamos ainda vendo uma crescente de ataques usando a temática do Covid-19 como chamariz e como atração para que o público, principalmente o mais vulnerável, que é aquele que não tem muito conhecimento de tecnologia ou que depende de recursos do governo ou que está à mercê do pânico causado pelo tema, é muito mais suscetível a esse tipo de ataque. E uma das coisas que eu vejo e tenho visto é que a incerteza sobre o que a gente está vivendo
elas geram um comportamento, muitas vezes, irracional. Essa foto aí que vocês estão vendo é uma torre de 5G implementada numa cidade da Inglaterra, e por determinado momento, nas semanas passadas, o povo dessa cidade acreditava, por algum tipo de hoax, que a torre de 5G estava propagando o vírus do coronavírus. E aí eles começaram a vandalizar e destruíram a torre, de fato, para conseguir eliminar um dos focos de contaminação pela doença. Isso é uma história real, não é uma história fictícia. Então isso ilustra um pouquinho do comportamento que as pessoas têm durante esse tipo de crise. E isso se reflete também no comportamento dos usuários quando eles recebem esse tipo de informação, principalmente se for uma informação bem formatada, se for um ataque muito bem elaborado. Aqui eu coloquei um exemplo que veio do blog da Proofpoint, que foi uma das primeiras campanhas de spam utilizando o enredo ali do coronavírus para poder conseguir mais vítimas. E esse exemplo é interessante no contexto que nós estamos discutindo, por se tratar de um documento que o usuário vai interpretar como um documento Word, e dentro desse documento Word, um payload explorando uma vulnerabilidade específica em componentes do próprio Microsoft Office. Isso é um ponto relevante porque exploração de vulnerabilidade client-side nesse tipo de contexto é uma dificuldade, ainda é um desafio para produtos de segurança de endpoint detectarem. E os atacantes, eles empregam, nesses casos, muitos ataques que a indústria passou a chamar de fileless, mas basicamente usar scripts para não escrever nada no disco e poder executar alguns tipos de atividades, como dropar um arquivo malicioso e prosseguir com as ações dentro do sistema operacional. Então, é extremamente preocupante nesse momento, já que muitos dos usuários e clientes com quem eu tenho conversado estão em conectividade doméstica, onde não existe o stack de segurança que a empresa já fez investimento, por exemplo, e esse tempo também, muitas vezes, exige modalidades de VPN em split tunnel, em que apenas a conexão de internet segue a mídia local e o resto vai para a corporação. Isso aumenta ainda mais o risco de trazer esse tipo de ameaça. Um outro aspecto que, embora infeliz, foi visto também durante esse período e tem sido visto, é o uso de cache apps para poder enganar e poder fraudar determinadas pessoas, geralmente o público mais vulnerável. E para quem não conhece, cache app é basicamente uma modalidade de golpes que tem se popularizado bastante, que é seguindo aquela modalidade antiga que a gente conhecia do príncipe nigeriano, onde ele vai te oferecer um dinheiro, só que você tem que pagar alguma coisa para conseguir liberar esse dinheiro. E aí, quando você coloca o tema do coronavírus, você coloca esse contexto que nós estamos vivendo, esses ataques passam a ser extremamente bem-sucedidos. E um outro exemplo que eu trouxe aqui é exatamente o uso de arquivos maliciosos com o pretexto de falar sobre o Covid. Esse exemplo aqui ficou muito notório no noticiário, que foi o heatmap de infecção do coronavírus criado pela Universidade Johns Hopkins, eles fizeram um wrapper em cima desse mapa e entregaram como um arquivo binário para instalação para as vítimas no sistema operacional. E a maioria delas reconhecia a figura, instalava e sem nenhum tipo de percepção do que estava acontecendo em background. E isso permite com que o atacante, em modalidade de command and control, consiga passar outros tipos de artefatos ou fazer algum tipo de comando naquelas estações de trabalho já contaminadas. E aqui eu deixei alguns passos, eu não vou ler sobre todos eles no interesse do tempo, porém, esses são as 5 dicas que o SANS elaborou para a proteção do teletrabalho. E o zoom que eu gostaria de fazer aqui é em cima das atualizações. É extremamente importante que haja uma cooperação tanto do usuário quanto da companhia para poder habilitar updates de segurança dentro dessas máquinas que ainda são gerenciadas e instruir o usuário a fazer essas atualizações em máquinas não gerenciadas. Ao final aqui do webinar eu vou
publicar o link no chat para quem se interessar em ver esse material. Então, qual é o problema no aspecto da gestão de vulnerabilidades para esse cenário? Primeiro, quando a gente fala de gestão de vulnerabilidade e legado, nós temos 4 desafios principais que nos afetam. Um deles é a visibilidade da superfície de ataque, e o exemplo do coronavírus aqui mostra como que essa superfície de ataque pode ser dinâmica e dispersa, uma vez que todos esses colaboradores e teletrabalhadores remotos agora apresentam mais um vetor de entrada dentro da infraestrutura corporativa. Em seguida, nós temos a sobrecarga de vulnerabilidade, que é basicamente o volume imenso de vulnerabilidades críticas e altas sendo encontradas a todo momento em tecnologias e dispositivos muito comuns às corporações. Uma vez que você tem esse programa de gestão de vulnerabilidades implementado, um grande desafio que eu vejo todos os meus clientes me passando nos meus engajamentos é como comunicar esse aspecto do risco corporativo como risco de negócio para quem não entende de segurança da informação. É muito difícil você chegar numa reunião com um executivo e falar de número de vulnerabilidades mitigadas ou número de vulnerabilidades ativas, vulnerabilidades que ressurgiram dentro do ambiente quando você tem essa visibilidade, que ilustra muito da ineficiência de processos de gestão de vulnerabilidade que a gente tem encontrado, que é exatamente não entender algumas das métricas por falta de ferramental ou visibilidade. E essas são as perguntas que eu gostaria que todos fizessem nesse momento, que é, onde nós estamos expostos? Como que eu faço para ganhar essa visibilidade? De tudo que existe à disposição, o que tem que ser priorizado nesse momento? Justamente no contexto em que estamos vivendo, essas prioridades elas podem mudar dinamicamente e rapidamente dentro do universo. E como que esse processo de gestão de vulnerabilidade pode melhorar? Como é que eu consigo métricas eficientes que me digam como eu posso aumentar a eficiência desse programa? E aí eu estou usando muito pleonasmo aqui, eu peço desculpa. Mas quando a gente fala de visibilidade, aqui é um exemplo daquilo que seria a superfície de ataque tradicional, que é essa parte aqui de baixo que vocês podem ver, seria a infraestrutura tradicional de 10 anos atrás, onde você tinha a superfície externa e a superfície interna. Existia confiança no usuário interno e a desconfiança de tudo que estava lá fora. Tudo que estava lá fora era perigoso. Isso foi se decompondo ao longo dos últimos anos que nós estamos vivendo, justamente pela dispersão desses dados corporativos que hoje podem residir tanto no colaborador que está em casa nesse momento com o laptop conectado na sua infraestrutura, pode estar em cloud pública, pode estar em software as a service, pode estar em uma dezena de lugares diferentes que não o ambiente corporativo. E você precisa continuar, enquanto segurança da informação, cobrir e ter visibilidade sobre esses gaps e sobre essas vulnerabilidades. Principalmente quando a gente chega aqui em cima, que são as tendências mais recentes e modernas, que é o uso de IoT em ambientes de automação, ou ambiente de automação em si sendo geralmente uma caixa preta para a equipe de segurança de informação de TI, pelo menos, containerização e microserviços, a entrega dessa tecnologia como entrega ágil para o usuário, como que a gente faz segurança dentro disso? Isso são alguns dos exemplos que eu gosto de usar para falar sobre superfície de ataque diferenciado. E ilustrando o problema do volume de vulnerabilidades, esse gráfico aqui ele é muito rico para mim, porque vocês conseguem ver o salto que nós tivemos nos últimos 3 anos e a tendência que nós temos de aumento, e nenhum tipo de desaceleração ocorrerá nesse sentido, justamente pelo advento do IoT. Existem muitos dispositivos sendo fabricados sem nenhum tipo de higiene de segurança e que vão trazer cada vez mais problemas para nossa empresa. E quando a gente olha para esse componente do volume de vulnerabilidades e olha para os métodos que nós temos hoje, ou que a gestão de vulnerabilidade tradicional tem para priorizar o esforço, muitas das empresas costumam utilizar o CVSS como fonte de verdade. E o CVSS ele funciona de uma forma não muito aplicável quando a gente fala sobre risco cibernético. E isso por 3 pontos distintos. Primeiro, ele tem um lag de tempo entre uma vulnerabilidade descoberta e a atribuição da severidade em si.
E essa severidade ela pode ser aplicada entre 2 a 3 semanas depois do registro do CVE, o que é um tempo que pode custar caro para as companhias. Em segundo lugar, como que o CVSS, em sua terceira versão, o CVSS V3, considera grande parte das vulnerabilidades encontradas no seu ambiente como críticas e altas. De acordo com a pesquisa que a própria Tenable fez com a sua equipe de pesquisa, 56% de todas as vulnerabilidades encontradas no ano de 2019 foram consideradas altas e críticas. E isso é uma tendência que a gente tem visto se repetir todos os anos. Logo, se a companhia costuma utilizar a régua de olhar para vulnerabilidades apenas críticas e altas, de 100 vulnerabilidades, o CVSS está te falando que você tem que corrigir 56. Então, é um número muito alto e é um número que muitas vezes fica intangível para a equipe de remediação e exponencialmente aumenta conforme o volume de ativos presente no ambiente. Alguém desmutou o microfone? Tem alguma pergunta? Opa, não. Bom, e o terceiro ponto disso, como problema, é que, com isso, a maior parte do tempo do time de segurança e o time de remediação é gasto em vulnerabilidades que provavelmente nunca vão ser exploradas. E aí a gente começa a tocar no aspecto do risco. Como é que eu faço para identificar o risco dessas vulnerabilidades serem utilizadas e como é que eu concentro o esforço naquilo que realmente é importante? E para auxiliar, o que a Tenable faz para ajudar nesse sentido? A Tenable ela desenvolveu uma tecnologia que nós chamamos de priorização preditiva, que é basicamente eu olhar para a vulnerabilidade, além da ótica do CVSS, aplicar uma ótica de threat intelligence, aplicar uma ótica de inteligência onde eu consiga contextualizar para os meus clientes e para os meus usuários quais vulnerabilidades têm a maior probabilidade de serem utilizadas contra o seu ambiente naquele ponto do tempo. E é importante identificar que eu consigo, com a priorização preditiva, dinamicamente te apontar as vulnerabilidades que você precisa corrigir naquele momento. Seja ela porque a vulnerabilidade em si tem um código de exploração disponibilizado que atingiu uma maturidade de uso e, obviamente, amplia o risco que essa vulnerabilidade vai trazer para a sua companhia, seja ela porque também eu tenho visto atividade contínua de exploração dessa vulnerabilidade em pontos de presença na Deep Web, na Dark Web, em fóruns de underground. Uma vez que eu tenho essa informação, eu também consigo manipular a nota de prioridade dessa vulnerabilidade para que a companhia sempre tenha contexto atualizado para atuar nesse risco. Do ponto de vista também de risco, seria parcial apenas se nós olhássemos apenas para as vulnerabilidades. Uma vez que os ativos também são tão importantes em termos de criticidade ao negócio quanto o risco que essas vulnerabilidades trazem, nós também conseguimos, através da tecnologia Tenable, inferir sobre qual a criticidade daquele dispositivo para o negócio. E essa inferência vem de entendimento das características daquele dispositivo no que ele está servindo para o ambiente, bem como qual é a exposição dele para a internet, quais são as capacidades que esse ativo que eu escaneei, que eu estou olhando, possui dentro do ambiente. Tudo isso é customizável pelos clientes na medida do contexto de negócio, que é justamente identificar que aquela máquina, embora ela possua características de serviço, de servidor, ela está num ambiente que não compromete o meu negócio, que é um contexto que apenas o humano pode dar. E para ilustrar o caso da priorização preditiva e os benefícios num ambiente comum, esse gráfico aqui eu gosto dele porque ele ilustra exatamente a redução das vulnerabilidades críticas, que é justamente para focar e direcionar o esforço de remediação em vulnerabilidades que possuem risco de serem exploradas, enquanto que as demais vulnerabilidades são enfileiradas, por assim dizer, para serem corrigidas ao longo do tempo, mediante o risco que essa vulnerabilidade vai trazer. Então, vocês veem que quando a gente faz o uso de priorização com base em risco, o número de vulnerabilidades baixas aumenta muito, e isso pode incluir vulnerabilidades que são consideradas como críticas pelo CVSS, porém, pelo fato de ou não existir um código de exploração, ou esse código de exploração não ser comprovado, ainda está numa esfera teórica, ou
a dificuldade para explorar essa vulnerabilidade é tão grande que o atacante ele vai escolher vulnerabilidades mais fáceis, ao exemplo que eu usei no slide anterior, que é uma vulnerabilidade de Microsoft Office de 2017, cujo atacante ele sabe que a chance dele conseguir encontrar máquinas sem essa higiene de atualização é muito grande, e por isso a eficácia. Um outro exemplo que eu trago aqui para ilustrar e colocar um ponto fino nesse conceito é o CVE 2020-0601. Para aqueles que não conhecem esse CVE em específico, ela é uma vulnerabilidade que afeta a Crypto API dentro do Microsoft Windows, que uma vez utilizada de forma a espufar um determinado certificado digital, este certificado pode ser usado para assinar digitalmente um código binário e passar ele como confiável para o sistema operacional. Existem alguns controles de segurança que o próprio sistema operacional emprega, assim como alguns agentes de antivírus ou proteção de endpoint, que é olhar para a assinatura digital do arquivo executável. Se por acaso ele foi assinado digitalmente pela Adobe, pela própria Microsoft, pela Oracle, isso dá um grau de confiança àquele arquivo, e aqui entre a gente isso é extremamente crítico. Quando você olha para o CVSS em sua versão 2, você vê que a nota dela atribuiria ela para uma vulnerabilidade média. No CVSS V3, na sua terceira versão, onde nós vemos uma tendência de aumento de vulnerabilidades altas e críticas, ele tem a nota de 8.1. E quando eu olho para o VPR, que é a saída da minha priorização preditiva dentro da minha plataforma, eu vejo uma nota de 9.4. Por quê? A intensidade da ameaça em si é alta, ela está sendo utilizada com bastante frequência. Eu tenho informações de fontes que me dizem que existem atores maliciosos ou negociando código de exploração ou trocando informações sobre campanhas de ataques usando essa vulnerabilidade. Então, esse é o contexto e o poder que a tecnologia da priorização preditiva pode trazer para dentro do ambiente. E ainda na veia de vulnerabilidades, a Tenable, nesse momento de Covid-19, ela listou no nosso blog todas as vulnerabilidades críticas que devem ser perseguidas e corrigidas imediatamente. Então, são vulnerabilidades que estão sendo vistas em atividades de exploração em frequência, dentro de campanhas específicas, sejam elas direcionadas a algumas entidades governamentais ou em campanhas de larga escala, que podem afetar a todos nós. Então, essa lista ela não é extensa, foi o que eu consegui colocar no slide que ficasse mais estético, porém, no nosso blog, eu vou postar o link para vocês ao final da apresentação, vocês encontrarão todas as vulnerabilidades que estão sendo ativamente exploradas na internet. E para explicar um pouco e contextualizar o que é a Tenable e quem é Tenable, a Tenable ela vem da criação do Nessus há 18 anos atrás, e com a criação do Nessus, ela criou as plataformas Tenable Security Center e o Tenable.io como plataformas de gestão de vulnerabilidade corporativa. Enquanto que o Nessus é uma excelente ferramenta de assessment de vulnerabilidade, as capacidades gerenciais deles não se aplicam a um ambiente mais enterprise. Logo, o Tenable Security Center e o Tenable.io são equipados para receber essas informações dos nossos vários tipos de sensores de dados, sendo o Nessus um deles, para poder correlacionar essas informações e priorizar essas vulnerabilidades com base em seu risco, bem como também prover outras informações como atividade maliciosa dentro da rede, arquivos maliciosos em descanso, informações sensíveis residindo em máquinas onde talvez não havia suspeita da residência desses dados. E em cima disso tudo, eu tenho o Tenable Lumen. O Tenable Lumen é o nosso componente de BI, por assim dizer, por falta de uma palavra melhor, que basicamente vai pegar todas essas informações de vulnerabilidades e falhas encontradas dentro do ambiente e vai calcular em cima disso um score de risco cibernético, uma métrica muito mais executiva e muito mais palpável que o negócio consegue medir, usar, rastrear e acompanhar para medir a performance desse programa de gestão de vulnerabilidade. E com isso,
eu também consigo ter essa visão de risco específico para grupos de dispositivos ou departamentos ou regionais. Dessa forma, dando uma visibilidade mais concentrada e permitindo com que a equipe de segurança consiga metrificar, acompanhar e cobrar ações para as equipes responsáveis. No momento do coronavírus, por exemplo, eu tenho visto um caso de uso interessante para essa solução, que é colocar todos os dispositivos que estão remotos dentro do mesmo grupo e ter uma leitura atual do risco que eles possuem nesse momento e, principalmente, qual o tipo de risco que vocês vão ter quando eles retornarem para o ambiente de vocês, sejam eles infectados por códigos maliciosos ou até com algum tipo de artefato que possa causar problemas para vocês. Do ponto de vista de módulos e capacidades dessa plataforma, eu tenho capacidade de olhar para a superfície de ataque moderna, tanto no formato de aplicações web, empregando aqui o produto Tenable.io Web Application Scanning, que faz uma análise dinâmica das aplicações web justamente para identificar vulnerabilidades de uma forma que um scan de vulnerabilidade tradicional não consegue. Além disso, eu também tenho uma abordagem específica para a segurança de containers, onde eu me integro dentro do pipeline de desenvolvimento e integração contínua para conseguir verificar a imagem Docker antes da implementação dessa imagem. Dessa forma, provendo a visibilidade de risco para o desenvolvedor e, consequentemente, a equipe de segurança. E quando a gente olha para o ambiente de automação, a Tenable fez a aquisição de uma empresa chamada Indegy em novembro do ano passado, se eu não me engano, e integrou desde o primeiro dia todas as duas soluções, tanto o Tenable Security Center quanto o Tenable OT, agora com o nome Tenable OT, para justamente, a partir do primeiro dia dessa aquisição, já ter uma solução integrada que permita uma visibilidade concentrada entre TI e TA. E isso é algo único no mercado hoje. A Tenable também ela tem uma grande força na parte de pesquisa e desenvolvimento de vulnerabilidades, e isso faz com que todos os produtos se beneficiem de alguma forma, seja na construção acelerada e ágil de plugins para cobrir vulnerabilidades recém-encontradas, bem como também na cobertura de vulnerabilidades que a nossa plataforma consegue oferecer para nossos clientes. E sobre o aspecto de pesquisa, ela descobre mais zero days e mais vulnerabilidades do que todos os concorrentes dessa indústria juntos. E isso é bem importante para poder reforçar a inteligência por trás da construção dessas tecnologias. Do ponto de vista de validação externa, para que não fique apenas na voz do fabricante, a Forrester, ela, durante o seu wave de gestão de vulnerabilidade com base em risco e avaliando todas as capacidades das ofertas atuais, nos posicionou tanto na capacidade de execução quanto na nossa capacidade de oferta como líder desse segmento. E a ação, o call to action que eu deixo aqui para vocês é, nesse tempo de coronavírus, a data está até errada nesse slide, porém, nessa época de coronavírus, a Tenable ela disponibilizou o ambiente do Tenable.io, que é o nosso ambiente em software, em cloud pública, como software as a service, para que todas as empresas possam aderir e já cobrir esse universo de dispositivos remotos com o Nessus Agent, e dessa forma não depender de um scan de rede para conseguir enxergar todas as vulnerabilidades e o risco que essas estações possuem nesse momento. Isso de forma gratuita, sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de ligação do comercial ali querendo fazer negócio com vocês. Essa extensão ela está indo até o dia 15 de junho, hoje, eu tenho que mudar esse slide. Para quem já é cliente Tenable, a Tenable também flexibilizou todos os limites do Tenable.io com relação ao uso de agentes e ao uso de ativos e outros tipos de componentes que nós usamos, justamente para poder possibilitar esse aumento crescente que nós estamos vendo de máquinas e dispositivos entrando dentro do ambiente corporativo. E com isso, eu gostaria de deixar a palavra agora aberta para que a gente possa conversar, debater, tirar dúvidas. Fico à disposição de vocês. Dastes? Sim.
Felipe, muito obrigado. Excelente apresentação. Temos aqui já algumas perguntas, duas delas do João Paulo. Tudo bom, João Paulo? Quanto tempo, cara? Como é que você está aí? Como é que é? Tudo home office bem, né? Isso aí. Nós também. A primeira pergunta que ele fez é a seguinte, Felipe. Dentro desse momento de BYOD em laptops, né, eu mencionei no início, você reforçou depois, e que muitas pessoas estão usando os próprios dispositivos para o acesso ao VPN das empresas, se o Tenable Security Center ele teria a capacidade de realizar scans de vulnerabilidade também nos devices, nos laptops, através das conexões VPN iniciadas pelo cliente do usuário. Perfeito. Excelente pergunta. Sim, existe a capacidade, porém, você tem dois tipos de scan de vulnerabilidade que você pode fazer. O não credenciado e o credenciado. O scan credenciado ele tem uma capacidade de trazer uma profundidade de informações muito maior do que o scan não credenciado, que é o caso geralmente com dispositivos pessoais. Você não tem credencial administrativo, você não tem gerência, porém você pode executar um scan não credenciado e ele vai te trazer todas as vulnerabilidades que são perceptíveis, são encontráveis sem uma credencial administrativa naquela estação de trabalho. Pode ser feito através da conexão VPN, sem problema nenhum, embora não muito recomendável, porque o scan ele pode ser intenso no uso de banda e uso de poder computacional. Ele pode ser também ajustado finamente para fazer scans numa cadência menor, para poder economizar banda, consequentemente aumentando o tempo entre o início do scan e o resultado dele. A nossa recomendação seria a instalação do Nessus Agent nessas máquinas. A instalação desse arquivo é extremamente simples, não demanda muita interação com o usuário e pode ser feita também numa modalidade silenciosa. Obviamente, aplica-se bastante aos dispositivos gerenciados, porém eu já vi meus usuários, meus clientes, construindo guias para poder entregar o pacote para o usuário e guiar o usuário na sua instalação, e justamente conectando através da mídia de internet disponível ao Tenable.io e possibilitando essa visibilidade. Bacana, Felipe. E daí, já emendando com uma pergunta do Conrado, e João Paulo, daqui a pouco eu volto para outra sua, tá? Que é se o uso de agentes requer licenciamento adicional. Não requer licenciamento adicional. E eu aproveito a pergunta para fazer um overview de como é licenciada as soluções Tenable. Quando a gente olha para o Tenable Security Center, que é a nossa solução on-premise, eu faço licenciamento por quantidade de endereços IPs que serão escaneados pela solução. Quando eu olho para o Tenable.io, que é a nossa solução em Cloud Software as a Service, ela é licenciada pela quantidade de ativos, independente da quantidade de IPs. Uma vez que você contrate a solução, você pode usar quantos Nessus Scanners você precisar, e isso significa arquitetar o seu programa de assessment de vulnerabilidades com scanners mais próximos dos ativos possíveis. E existe também a quantidade ilimitada de agentes que você pode implementar, respeitando apenas o limite de ativos contratados para scan. Ah, legal. Obrigado, Felipe. E daí, voltando para a pergunta anterior do João Paulo, se o nível de risco / criticidade dado pelo VPR, se ele é atualizado automaticamente com o tempo e, se sim, em que frequência? Ótima pergunta. Sim, ele é atualizado dinamicamente de 24 em 24 horas. Isso é feito através da integração das nossas soluções com o Data Lake da Tenable, que fica recebendo esses artefatos e indicadores de compromisso e computando dinamicamente uma nota e atualizando toda a base de clientes instaladas de 24 em 24 horas. Excelente, Felipe. E daí, já que estamos falando de VPR, eu queria
fazer uma pergunta para você, tá? E daí agora pegando as minhas vidas egressas aí, do lado que a maioria das pessoas que estão participando conosco aqui está, do lado do cliente, do lado corporativo, né? Algo que eu percebia quando eu estava nessa cadeira, aí em empresas diferentes, né, é que esse trabalho de gestão de vulnerabilidade, de scan, de detecção, de enfim, né, ele já existe há algum tempo, né, ele é feito com as mais diversas ferramentas. O próprio Nessus, como, né, você disse aí, a origem da Tenable, né, produtos mais simples às vezes, que entrega relatórios de vulnerabilidade, mas muitas vezes isso é tratado dentro de uma esfera mais da própria TI, entre segurança da informação e TI, né? E eu já vi acontecendo, tá? E espero que não seja a realidade de todos, problemas de priorização para a implementação das correções, até porque muitas vezes essas correções elas requerem paradas, elas requerem testes, homologação, pode afetar a aplicação, middleware, mudança em SO, enfim, né? Acho que vocês sabem disso melhor do que eu. E daí, o que eu tenho percebido e o que mais me chama a atenção na abordagem da Tenable, quando a gente fala de VPR, de Vulnerability Priority Rating, e de ACR, que leva em consideração também o nível de criticidade do ativo, né, é que através dos dashes disponibilizados pela Tenable, consegue-se ter exatamente essa visão de risco associado ao ativo de negócio. E daí o que me parece, Felipe, e isso é uma pré-afirmação minha, e daí eu não sei se você concorda com isso ou não, tá? É que dessa forma a segurança da informação, a TI, inclusive, ela tem um instrumento que me parece muito mais eficaz de você levar essa mensagem de risco para a alta administração ou para o gestor daquela área de negócio que é responsável pelo aquele processo no qual aquela aplicação está inserida, ou o PO, né, o Product Owner, quando estamos falando de aplicações que são desenvolvidas através de métodos ágeis, de squads, etc., para que a priorização aconteça, porque daí o risco ele é melhor entendido como um risco de negócio e não apenas como um problema técnico da própria TI. Então, assim, a percepção que eu tenho é que nós conseguimos mudar o nível de interlocução dentro da empresa e subir degraus importantes com esse tipo de abordagem de risco. Está correta essa minha percepção? Está perfeita. Inclusive, eu vou usar essa tua colocação agora daqui para frente em algumas apresentações. Mas é exatamente isso. É mudar o paradigma sobre o qual as vulnerabilidades são tratadas, priorizadas e informadas, comunicadas ao negócio. É excelente o teu ponto. Ok. Temos mais algumas perguntas aqui. A respeito do material, ele já foi disponibilizado aqui dentro do próprio chat. Se vocês quiserem, nesse momento, vocês já podem fazer um download, com a ressalva de que aquela data mencionada ali pelo Felipe ao final de abril, ela, na verdade, mudou para junho, né? É isso. De qualquer forma, quando nós enviarmos o material por e-mail para aquelas pessoas que se inscreveram, tá? Nós temos ali na mailing, nós enviaremos com essa informação atualizada. Tá? Eu queria ir aqui em direção à conclusão, mas a gente ainda tem 8 minutos, então se quiserem fazer mais algumas perguntas, por favor, fiquem à vontade. Tá? E a primeira coisa que eu queria dizer é um imenso agradecimento, Felipe, pela tua brilhante apresentação. Acho que você conseguiu, em 30 minutos, descer com um nível de profundidade técnica bastante grande, mas ao mesmo tempo mantendo o assunto interessante, acho que para todos os públicos, desde aquelas pessoas que mexem em ferramentas e fazem nas suas empresas gestão de vulnerabilidade,
até aquelas pessoas de nível de gestão que precisam entender o que o mercado hoje oferece, como lidar com esse novo normal, esse novo momento que nós estamos vivendo aqui, né? Eu queria estender esse agradecimento a toda a equipe da Tenable, e eu acredito que o Arthur Capello, o Country Manager, ele está aqui conosco, pelo menos ele estava conosco agora há pouco. Estou aqui. Tudo bem, cara? Tudo bem. Prazer estar com você aqui, cara. O prazer é meu, né? Imagina. Brindamos aqui essa nova parceria aí, Tenable Scuna. E com 70 participantes, tá? Chegamos ao pico aqui de 70 pessoas participando. Bom, estava assistindo, queria, antes de mais nada, você, Gustavo, todo o time Scuna, dar os parabéns, qualidade de organização, o excelente público que a gente teve aqui. E a apresentação do Felipe com as tuas informações, eu acho que você traz uma experiência muito importante de quem esteve nesse lado vamos dizer assim, do lado da trincheira, de quem está lidando com o dia a dia, né? Aliás, nós nos conhecemos há uns 15 anos e tal, aí na época de hoje, você tem tempo, né? É melhor não contar, né? Denunciou a idade. Aí a gente vira grupo de risco, Arthur. É verdade. Não... Vira grupo de risco, cara. Aí vai ter até o webinar, vai ter que fazer de máscara. É boa. Mas, gente, sem dúvida nenhuma, é uma honra para mim, para o time da Tenable, voltar a ter essa parceria com vocês. Com isso, a gente tem a certeza que vai estar cobrindo e trabalhando muito bem aí na região sul, que eu conheço bastante e fui bastante nos meus tempos de Aeroporto, Palo Alto. E todos vocês, eu só reitero, contem com a gente só pode fazer esse tipo de oferta, né, que envolve o produto, mas também a implantação, quando a gente tem parceiro forte, quando a gente sabe que tem parceiro que vai jogar com a gente dentro desse processo, né? Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todos aí pela participação. Parabéns a todos. Legal, cara. Muito obrigado mais uma vez. E você mencionou aí o Gustavo Gonçalves, o diretor comercial da Scuna. Acho que boa parte aqui o conhece também. Ele está quietinho aqui nos acompanhando, fez algumas manifestações aqui no chat. Tudo bem, pessoal? Estou aqui na retaguarda, aqui, respondendo perguntas no chat, incluindo o pessoal na conferência aqui. Agradeço também muito a presença de todos. Aí foi muito legal, foi surpreendente a quantidade de participantes. Fiquei muito contente aqui com a presença de todos. Ele está quietinho e eu que fiz a abertura aqui, os invites que vocês receberam, mas para que vocês saibam, o Gustavo é que é o principal responsável por estarmos com esse webinar acontecendo hoje, a parceria com a Tenable e boa parte da história que a Scuna conquistou no mundo de segurança cibernética. Tá? Acho que isso precisa ser dito, Gustavo. E um agradecimento especial aí também a todo o time da Scuna, especialmente a Mirella e a Letícia, que participaram diretamente da organização aqui desse evento. Ao pessoal da NKT Best, né, nossos parceiros, que também nos ajudaram na viabilização, e especialmente, e o agradecimento mais importante de todos, de verdade, é a cada um de vocês, que são nossos clientes, parceiros, pares, onde eu provavelmente já tive a oportunidade, como eu disse antes, aí, de interagir quando eu também estava em cadeiras parecidas com a de vocês, em eventos, do lado de cada balcão, vocês do outro lado, e daí dentro desse universo, dentro desse ecossistema de segurança da informação que a gente tem, não só aqui na região sul, mas no Brasil afora. Então, mais uma vez, obrigado. Tá? Fica aqui nessa tela final os contatos, né? Tem os telefones aqui da Scuna, Porto Alegre, São Paulo, tá? Mas também, acho que vocês nos encontram facilmente, LinkedIn, acho que o meu e-mail, né, o do Gustavo. Fiquem à vontade, tá? Como eu disse, o material vai ser disponibilizado. E também, lembrando a gravação desse webinar, que está sendo concluído agora. Então, mais uma vez, obrigado a cada um de vocês.
desejo um bom dia, uma boa quinta-feira a todos, e acho que a saudação de despedida do momento é cuidem-se, né? Cuidem-se no que diz respeito à saúde e cuidem-se também no que diz respeito aos riscos digitais. Boa sorte a todos, bom trabalho. Um bom dia a todos, muito obrigado, Daci, muito obrigado, Skoonen, muito obrigado aos convidados também. Fiquem seguros e fiquem saudáveis durante essa crise.